Hoje, então, boa tarde, meu irmão, minha irmã, e que tenhamos todos uma abençoado final de sexta-feira. E hoje a igreja celebra, então, Santo Inácio de Loyola. E é um santo importante na história do Brasil, na história da igreja. Santo Inácio de Loyola, que ele ficou fundador da Companhia de Jesus, conhecido também como jesuítas, mas que também ficou conhecido mundo afora até hoje por ter escrito os chamados exercícios espirituais, que foi publicado e que hoje ainda no livro exatamente com esse título, Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loyola. Então, Santo Inácio de Loyola nasceu então na Espanha, né, na região de Azpeitia, no norte da Espanha, e ele nasceu em 1541, mais precisamente em maio de 1491, no castelo de Loyola. Era filho de nobres, da nobreza rural, né? E era o caçula de 13 irmãos. E ele foi batizado com o nome de Iñigo. E ele, em 1506, então já apenas com 15 anos, ele já se colocou a serviço de um ministro na época, no reinado de Dom Fernando Aragão, e se tornou um grande cavaleiro com tendência para a vida militar, e assim ele se dedicou. Porém, quando ele tinha, em 1521, no dia 20 de maio de 1521, depois da morte do ministro de Dom Fernando Aragão, que era o seu protetor, ele dedicou-se mais ainda à vida militar, e em 20 de maio de 1521 ele sofreu um grave ferimento numa batalha por uma bala de canhão, e ficou muito tempo em recuperação, e boa parte desse tempo ele voltou para fazer no castelo de Loyola, e lá ele gostava muito de ler, não encontrou livros de cavalaria, que era o que ele mais gostava, e então ele se dedicou a ler a vida de Jesus Cristo e a vida de alguns santos. E a partir daí a sua vida mudou completamente. E ele então, depois de recuperado, ele se dedicou ao trabalho de apoio às pessoas. E decidiu ir a Jerusalém, fez uma peregrinação até Monte Serrat, e lá ele doou as suas roupas militares de nobre, enfim, a um mendigo, deixou a sua espada na igreja de Nossa Senhora de Monte Serrat e se dedicou então ao serviço aos mais necessitados na época. Passou algum tempo estudando, e como eremita numa caverna, enfrentando dificuldades, e depois ele ainda fez teologia em Paris, na França, e ele criou então essa ordem, a Companhia de Jesus, que foi então realmente aceita pelo Papa Paulo III em 27 de setembro de 1540. E em 1541 ele já foi eleito o primeiro superior da Companhia de Jesus. Mas antes ele já havia escrito aquilo que nós já nos referimos, Exercícios Espirituais, em que ele nos diz, os pontos principais são que todas, se referindo à finalidade da nossa vida, ele diz que todas as criaturas, todos nós, que o homem foi criado para louvar, prestar reverência a Deus, nosso Senhor, e mediante isto e cumprindo a sua missão a que foi chamado e entregando-se inteiramente ao serviço,
a este serviço do cumprimento da sua missão, assim chegar à vida eterna e salvar a sua alma. Isto, resumindo, quer dizer, ele nos dizia que nós fomos criados para a vida eterna, mas para isso nós temos que utilizar, como centro da criação, porque o homem foi de todas as criaturas de Deus a mais importante, dotada de inteligência, de poder de decisão. Ele dizia também que nós devemos nos servir de todas as demais criaturas de Deus para nos aproximar, para nos levar mais diretamente a Deus. E devemos rejeitar todas aquelas outras coisas do mundo que nos afastam de Deus. Então isso é fundamental. E por que ele se tornou conhecido mundo afora? Depois que ele assumiu como primeiro superior da Companhia de Jesus, ele preparou os jesuítas, chamados missionários, e enviou o mundo afora. E foi para a Índia, foi para a África, e em 1549 vieram para o Brasil. O padre José da Nóbrega e também, aliás, o padre Manuel da Nóbrega e José de Anchieta, que vieram para o Brasil com o primeiro governador-geral Tomé de Souza. E aí começou a evangelização, as primeiras escolas dos jesuítas, que existe até hoje, e a Companhia de Jesus é uma das ordens principais, atuantes no mundo. Então, o que a gente precisa ter presente é esse exemplo de que, tocados de buscar realmente fazer Jesus o centro da nossa vida, que Jesus seja realmente o centro da nossa vida. E uma vez ele sendo o centro da nossa vida, como nos dizia Jesus, nós precisamos abrir mão de tantas as outras coisas que julgamos importantes e colocarmos Deus antes e acima de todas as coisas. Quer dizer, nós fomos criados para isso, por amor de Deus, e esse amor de Deus e a sua misericórdia, que não tem limites para conosco, que nos levará à salvação, se nós somos fiéis a este chamado. Então, Santo Inácio de Loyola interceda por nós e nos permita viver realmente, fielmente, a missão para que fomos criados. Assim seja.